Olá, gente, tudo bem? Falaremos agora nesse vídeo sobre as questões de dispensa e inexigibilidade. Lembrando que o marco regulatório é muito claro na seguinte situação: o chamamento público é obrigatório, é a regra. Existem casos colocados no artigo 30 e especificamente no artigo 31, que possibilitam exceções à regra do chamamento público. Começo primeiramente pela questão da dispensa. Oscar, o que é a dispensa? Dispensa é aquela situação que existiria a possibilidade de instituições para concorrer por meio de chamamento público, ou seja, existe mais de uma instituição que faz o trabalho, só que por conta da questão de tempo, principalmente pela questão de urgência, ou seja, a questão de tempo com base na urgência, não há possibilidade ou não existe tempo hábil para a realização do chamamento público. Lembrando que manuais do próprio governo federal entendem que o chamamento público demorará ou precisará de pelo menos 75 dias de prazo para acontecer. E algumas situações são mais complexas e mais necessárias e mais urgentes. Então, não haveria tempo hábil para esperar esses 75 dias para a resolução de parcerias por meio de chamamento público. Então, o que é a dispensa? Existiria sim a possibilidade de concorrência, mas por conta da necessidade e urgência, optamos então por excepcionar a regra do chamamento público. E quais são as regras ou quais são as hipóteses necessárias ou as hipóteses possíveis, melhor dizendo, para a realização da dispensa do chamamento público? A primeira situação é o seguinte: em situações de calamidade pública, guerras ou situações semelhantes a essa. Guerras, calamidade pública a gente, por exemplo, pode dar como exemplo enchente. Em momentos de enchente é possível que uma casa de acolhimento de idosos, que a gente chamava antigamente de asilo ou lar de idosos, aconteceu a enchente e ela foi submetida a algum tipo de perda da sua utilidade. Então, para remover esses idosos de um lugar para o outro e para que eles não sejam desacolhidos, seriam feita então uma dispensa do chamamento público para que eles sejam transferidos para outra instituição. Este é um exemplo. Outra situação é quando a instituição está em iminência de... realizou-se um chamamento público anterior, uma instituição ou várias instituições participaram do chamamento público, uma instituição foi escolhida, só que na hora da execução da parceria, ela não se mostrou tão apta a realizar o trabalho. E por conta disso, pode ser por uma questão financeira ou por uma questão de problemas de recursos humanos, ela não está dando conta de executar o trabalho como foi combinado via plano de trabalho. Ou seja, o plano de trabalho, os indicadores e as metas demonstram que a instituição está na iminência de parar o seu trabalho, ou que ela vai parar o trabalho em determinado tempo, que já sabe. Para que a população que utiliza desse serviço não seja desabastecida, não seja fique sem lugar para ir, ou que não consiga atuar, fazer o seu trabalho, a administração pública pode fazer a dispensa do chamamento público e convocar ou contratar, por meio de parceria, uma outra instituição. Então veja, primeiros casos em caso de guerra, calamidade pública. Outra situação passível de dispensa do chamamento é a questão de paralisação dos serviços anteriormente parcerizados ou a simples iminência que esses serviços parcerizados anteriormente fiquem paralisados. Ok? Falamos de duas hipóteses. Falo para vocês então a terceira hipótese, que é aquela hipótese específica de quando se tratar de programa de proteção a testemunho de pessoas. Lembra que falamos que existe a exceção do artigo 87, que não há necessidade de fazer todas as publicações ordinárias para a execução de parcerias que visem a proteção de pessoas que estão em situação de risco, como mulheres em situação de violência doméstica, como proteção à testemunha, ou como crianças que sofrem violência de pais ou responsáveis. Pois então, nestes casos, por conta da brevidade e urgência do tema, existe a possibilidade de dispensa. E por último, o que eu elenco como a mais importante, a possibilidade de dispensa, é a dispensa de chamamento público para aquelas instituições que atuem na área de saúde, educação e assistência social. Organizações que atuem na área de saúde, educação e assistência social estariam ou estão dispensadas de participar de chamamentos públicos para execução de parcerias.
Isso é o que a legislação coloca. É uma exceção ao chamamento público. Então, gente, e eu fico muito tranquilo em falar isso para vocês, sejam instituições ou sejam para os municípios. Existe a previsão legal, sim, mas essa previsão legal é excepcional. Deve ser muito bem justificada pelo município, pelo Estado ou mesmo pela União, a execução de dispensa pelo simples fato de uma organização ou de várias organizações estarem vinculadas e credenciadas aos seus conselhos específicos, seja de saúde, educação ou assistência social. Entendo que é melhor, mais seguro e mais tranquilo continuar se utilizando do chamamento público e somente, única e estritamente necessário, quando for, realize a dispensa. Lembramos que os tribunais de contas que auditam as contas das prefeituras, do governo do estado ou mesmo da União, então os TCEs e o TCU, em alguns casos até os tribunais de contas dos municípios, são muito sensíveis às questões de dispensa. Então, se eu sou o gestor público, opto necessariamente por fazer um chamamento público e deixo muito claro que são excepcionalíssimas as questões de dispensa, ok? Então, falei para vocês as questões de dispensa que entendo como mais importante. No próximo vídeo falaremos sobre as inexigibilidades. Vejam, o marco regulatório não é tão complexo como parece. Aproveite o nosso curso, descomplique. Um abraço.